A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Este é o Momento Edificai. Deus tem uma palavra para você. Eu quero falar com você nesta oportunidade, permanecendo na vontade de Deus. Fique comigo, Deus vai falar com você. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito bem, nós estamos diante de um texto muito rico, né? O Evangelho de Mateus e Lucas também narram o mesmo fenômeno, o mesmo evento. E nós vamos destacar aqui nesta oportunidade sobre o tema permanecendo na vontade de Deus. Você pode perceber na leitura desse texto que fala da tentação de Cristo ali no deserto da Judéia. Por 40 dias ele foi tentado pelo inimigo, durante os quais ele foi atacado de muitas formas, de muitas maneiras. Mas o texto destaca as 3 grandes últimas cartadas do inimigo contra ele e como Jesus Cristo venceu. Vamos nesta hora ver e entender como Jesus venceu cada uma das tentações, que são para nós também armas e ferramentas para vencermos o inimigo em suas investidas, em suas tentações contra a nossa vida, para permanecermos na vontade de Deus. Primeiro precisamos entender que o inimigo ele quer nos tirar da vontade de Deus. Ele quer nos tirar do centro da vontade de Deus, quer nos tirar da palavra de Deus, quer levar-nos ao erro, ao pecado, por fim, à derrota e à vergonha. Mas Jesus Cristo, aqui, entendemos que ele se valeu das ferramentas, das armas adequadas para vencer cada uma das tentações e induções de Satanás. Veja que para vencermos, nós precisamos, como Jesus, ser cheio do Espírito de Deus. Veja que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, ele, cheio do Espírito Santo, foi guiado por esse Espírito ao deserto. Então, a primeira maneira que nós vemos aqui Cristo vencendo o inimigo é sendo cheio do Espírito de Deus. Quem é cheio do Espírito de Deus e anda sob a direção do Espírito de Deus, não tem lugar, não tem lado e não tem oportunidade do inimigo na sua vida. Romanos capítulo 8 vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Então, a importância de andarmos na direção do Espírito de Deus para podermos vencer, então, as investidas de Satanás. A segunda coisa que Jesus usa aqui para vencer as tentações é se firmar na palavra de Deus. Veja que o conhecimento da palavra de Deus, portanto, é uma ferramenta para vencermos, rebatermos e combatermos as tentações de Satanás contra a nossa vida. E também podemos ver que Jesus resistiu firme à tentação de Satanás. Resistiu o tentador e a tentação se extirpou, evaporou. A tentação também cessou. Então, aprendemos com ele que dessa forma nós podemos vencer, não é? E permanecer dentro da vontade de Deus. Porque o inimigo, ele trabalha o tempo todo para levar você a fazer coisas erradas, levar você a abandonar a palavra de Deus, a tirar você dos caminhos do Senhor. Mas como Jesus, nós precisamos permanecer firmes e vencermos, porque, como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem devorar. Mas Tiago também diz: resisti-lhe firme na fé, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Portanto, assim como Jesus, sendo ele o último Adão, nós podemos vencer. O primeiro Adão, ele caiu lá no Éden, caiu no jardim, mas o segundo Adão, que é Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso referencial, ele venceu no deserto. Então nós também podemos vencer em Cristo Jesus. Veja as artimanhas do inimigo que utilizou de alguns expedientes para levar, enganar, tentar Jesus a sair da vontade de Deus. A primeira, quando nós vemos ele induzindo Jesus dizendo: se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Veja que essa tentação, ela tem duas questões interessantes. A primeira, ele se vale de que Jesus é o Filho de Deus, mas ele lança dúvida sobre a filiação de Jesus, querendo que Jesus, então, provasse que ele era o Filho de Deus, ao obedecer, então, a sua palavra, a sua direção, a sua orientação e usar o poder de Deus para transformar aquela pedra em pão e aliviar a sua fome. Mas Jesus Cristo, como ele estava muito bem ciente de quem ele era, porque as Escrituras revelavam quem ele era, o Pai testificou de quem ele era, que ele era o Filho de Deus. Então isso para ele não foi problema algum, mas Satanás, mais uma vez, ele foi derrotado porque Jesus Cristo se firmou na palavra de Deus ao dizer: Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Veja como foi fundamental para Cristo o conhecimento das Escrituras para poder entender as estratégias do inimigo, entender a vontade de Deus, os planos de Deus e poder rebater as mentiras de Satanás. Mas Satanás não desiste. Ele a todo tempo ele tenta nos tirar da presença de Deus. A segunda tentação veio no sentido de que levou ao pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Sabe por quê? Porque também está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Veja que como é usado esse inimigo, né? Usando-se da própria palavra de Deus para induzir Jesus a um erro, a um pecado, a ser desqualificado e a perder, como o primeiro Adão, perder a autoridade, perder o poder, perder a glória de Deus. Mas Jesus Cristo, como ele era versado nas Escrituras, então ele pôde rebater também as mentiras de Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, porque se assim o fizesse, ele estava fazendo a vontade do inimigo e tentando a Deus com isso. Muito bem. Seguindo então a terceira cartada do inimigo contra Jesus, que também foi frustrada, foi quando levou ao pináculo do templo, ou melhor, a um monte muito alto, e mostrou as glórias do reino, os reinos e as suas glórias, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas o que Jesus fez? Mais uma vez, Jesus rechaça, Jesus rebate, Jesus então confronta Satanás com a palavra de Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirá. Então, passadas essas tentações, vieram os anjos de Deus e o serviram. Veja que o inimigo, então, ele não quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus, porque a ignorância é uma forma do inimigo levar as pessoas a uma vida derrotada. Daí, então, a mim e a você cabe buscar conhecer as Escrituras, conhecer mais e mais. Quando Jesus indagado, numa certa ocasião, e ele percebendo, né, que os seus inimigos estavam entendendo errado, estavam interpretando errado as Escrituras, Jesus foi logo direto dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja como é importante conhecer as Escrituras e conhecer também o poder de Deus. Vemos também como é importante conhecer a vontade de Deus. Porque as Escrituras, elas revelam a vontade de Deus, não é? Procuramos conhecer e prossigamos em conhecer ao Senhor pelas Escrituras. E ora, se nós avançarmos nessa direção, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Olha que maravilha. Os benefícios, então, de conhecer as Escrituras e do que estão privados aqueles que não a conhecem. Então, hoje, uma vez mais, o apelo é para que mergulhemos, busquemos o conhecimento de Deus através das Escrituras. E, além disso, as Escrituras revelam também o que Deus tem reservado para nós. Veja que são 3 situações que Jesus foi tentado que nos ensina. A primeira foi com respeito à sua identidade de filho. Nós conhecemos a nossa identidade de filho através das Escrituras. A Bíblia diz que somos filhos de Deus. E sendo filho de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que coisa maravilhosa saber que somos filhos amados de Deus. Pela revelação das Escrituras, somos filhos de Deus. Pela revelação das Escrituras, sabemos qual é a vontade de Deus para caminhar nela e buscar compreender cada vez mais qual a vontade de Deus para a minha vida. Porque é dessa vontade que o inimigo quer tirar as pessoas do centro da vontade de Deus. E por último, a tentação de Jesus nos revela que o conhecimento das Escrituras nos revela as promessas de Deus. É aquilo que está reservado para mim e para você. Veja que Satanás propunha algo para Cristo que já estava reservado para ele, porém, para ser manifestado no tempo oportuno. Ele queria oferecer poder, fama e glória, mas sem cruz. Sem cruz. Ele prometeu para Jesus coroa sem sofrimento. Ele prometeu para Jesus reino sem esforço. Ele prometeu para Jesus alimento para o corpo, mas sem trabalho. Mas sem trabalho, sem realização, sem qualquer uma dessas coisas, nós não podemos jamais obter aquilo que Deus tem prometido para nós. Então, entenda que a palavra de Deus, ela alicerça a nossa vida, ela fundamenta a nossa vida, ela capacita a nossa vida para entender a vontade de Deus e permanecer firme nela, porque é fazendo a vontade de Deus que as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida no devido e no apropriado tempo. Amém? Que Deus abençoe e edifique a sua vida através dessa palavra. Eu quero orar com você, orar por você também, em nome de Jesus. Oremos. Grande Deus e eterno Senhor, está aqui, Senhor, a Tua palavra, e estamos juntos, ó Deus, nesse instante, por esta revelação que nos foi dada, através desse exemplo de Jesus, como Ele venceu. Também queremos segui-lo para poder vencer as nossas lutas. Pai, em nome de Jesus, encha esse Teu servo, Tua serva do Espírito Santo, que ele ande na direção do Teu Espírito. Revela, Senhor, a Tua palavra a ele, e que ele possa se valer dela para resistir ao inimigo pela fé. Em nome de Jesus, possa viver todas as suas promessas, cumprindo a sua palavra, vivendo a sua vontade e permanecendo nela até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu agradeço. Amém.